Imagine ser preso por um crime que você não cometeu. Sentir o peso da justiça caindo sobre você, mesmo sabendo que é inocente. Ver sua vida escorrer pelas mãos, enquanto o verdadeiro culpado segue livre, rindo da sua desgraça. Agora, imagine passar anos atrás das grades, alimentando a dor, a raiva e a sede por justiça. Foi exatamente isso que aconteceu com Davi. Um homem comum, honesto, trabalhador, até o dia em que foi apontado injustamente como assassino. Condenado sem provas sólidas, ele viu sua vida virar um pesadelo, mas o que ninguém esperava é o que ele faria quando finalmente saísse da cadeia. Porque tem gente que, quando perde tudo, escolhe recomeçar. Mas tem quem escolha fazer justiça com as próprias mãos. Prepare-se. Essa é uma daquelas histórias que não se esquece. E uma coisa é certa, você nunca mais vai olhar da mesma forma para o que chamam de justiça. Davi acordou cedo, como fazia todo dia. Vestiu sua camisa manchada de tinta, pegou a marmita da esposa e saiu para mais uma jornada de trabalho como pintor. O sol mal tinha nascido, mas ele já estava nas ruas, pegando o ônibus lotado e ouvindo aquele velho fone de ouvido remendado. Mas quando voltou para casa naquela noite, algo estava diferente. Havia 2 viaturas na porta, vizinhos cochichando e a esposa chorando no portão. Um policial se aproximou, algemou Davi sem dizer uma palavra e só depois sussurrou: "Você está preso pelo assassinato de Gustavo Mendes." Davi ficou sem reação. Nem sabia quem era Gustavo. Tentou argumentar, provar que estava no trabalho, mas ninguém ouviu. Em menos de uma semana, a polícia apresentou uma arma com suas digitais e uma testemunha que jurava tê-lo visto fugir do local. Davi gritava inocência, mas o sistema já tinha feito sua escolha. A justiça, naquele momento, não queria ouvir, só queria punir. O julgamento foi rápido, seco e impiedoso. Davi mal teve tempo de entender o que estava acontecendo. O advogado nomeado pelo Estado parecia estar ali só de corpo presente, sem interesse real em defendê-lo. As supostas provas foram apresentadas como verdades absolutas. A digital na arma foi o original. E a testemunha? Um homem que Davi jurava nunca ter visto, mas que o apontou com firmeza, dizendo que era ele quem saiu correndo da cena do crime. Davi tentou falar, tentou explicar onde estava, citou colegas de trabalho, horários, tudo. Mas ninguém quis ouvir. O júri, frio, parecia já ter decidido antes mesmo do fim da apresentação. Resultado: condenado a 22 anos de prisão. Davi foi levado direto do tribunal para o presídio, com a alma em pedaços, a cabeça em choque e a certeza de que estava entrando no inferno, por algo que nunca cometeu. A prisão era um mundo à parte, barulhenta, suja, cheia de regras invisíveis e perigos à espreita em cada esquina. Nos primeiros dias, Davi apanhou só por ter cara de inocente. Apanhou por olhar demais, por falar de menos. Chorou calado, com medo de mostrar fraqueza. Mas algo dentro dele mudou. Ele entendeu que se quisesse sobreviver, precisava se transformar. Passou a ouvir mais do que falar, a aprender os códigos da cadeia. Fez amizade com Leandro, um ex-policial preso por corrupção, que virou uma espécie de mentor. Foi com ele que Davi começou a entender como funcionava o sistema. E mais do que isso, começou a estudar. Pedia livros de direito, lia processos, estudava seu próprio caso como se fosse o de outra pessoa. Cada noite em claro era uma página virada. Cada humilhação, um motivo a mais para se fortalecer. E ali, entre grades e gritos, nasceu algo novo. Um plano. Anos se passaram e, em uma noite fria, Davi revisava os documentos do processo quando algo lhe chamou a atenção. Um detalhe que havia passado despercebido por todos. A testemunha que jurava tê-lo visto tinha antecedentes por falso testemunho. E mais, estava envolvida com o tráfico da região onde o crime aconteceu. Davi começou a conectar os pontos. Descobriu que o tal Gustavo, a vítima, tinha uma desavença antiga com alguém muito próximo dele, Rodrigo, seu cunhado. Um homem invejoso de sorriso falso e ambição desmedida. Davi lembrou de uma conversa antiga, onde Rodrigo deixava escapar que odiava Gustavo por algo que ele nunca perdoaria. Aquilo grudou em sua mente como cola. Davi entendeu que a
A arma plantada e a testemunha podiam ter sido manipuladas. Mas como provar isso? Ele estava lá dentro e o mundo seguia do lado de fora. Com a ajuda de Leandro e outros detentos, Davi escreveu um pedido formal de revisão do caso. Foi negado. Tentou de novo. Negado. Foram 4 recusas seguidas até que, no 5º ano, uma juíza resolveu ouvir. Marcou uma audiência preliminar para entender melhor o caso. Foi o primeiro fio de esperança real em anos. Davi já tinha um dossiê com contradições, depoimentos suspeitos, registros trabalhistas que comprovavam seu álibi. E, com o apoio de uma ONG que defendia presos injustiçados, conseguiu um novo advogado. O processo foi reaberto. A justiça, que antes havia sido cega e surda, finalmente começava a piscar os olhos. Após meses de investigação, ficou claro: a arma havia sido manipulada e a testemunha subornada. O nome de Rodrigo apareceu como ligação comum entre todos os envolvidos. Era ele o verdadeiro culpado. E foi aí que a justiça, mesmo que atrasada, bateu à porta de Davi. Davi saiu da prisão com o rosto marcado, cabelos brancos que não existiam antes e um coração endurecido pelo tempo. Não havia família esperando no portão. A esposa havia seguido a vida. O filho, agora adolescente, não queria contato. Davi andou sozinho pelas ruas, tentando reconhecer uma cidade que já não era mais a mesma. Cada esquina trazia lembranças de uma vida que não voltaria. Mas ele não tinha tempo para lamentar. Sabia que Rodrigo estava solto, vivendo confortavelmente com a culpa escondida atrás de um terno e um sorriso de fachada. E Davi não queria vingança cega. Queria justiça, só que dessa vez, feita por ele mesmo. Não mais um peão no jogo. Agora, ele seria o jogador. Davi montou um plano detalhado. Começou a seguir Rodrigo discretamente. Descobriu onde ele trabalhava, seus horários, seus amigos, sua rotina. Comprou um celular simples, começou a gravar conversas, a registrar imagens, a anotar padrões. Se infiltrou em grupos online, pegou documentos públicos, fez o que fosse necessário. Descobriu que Rodrigo lavava dinheiro por meio de uma empresa de fachada e tinha contatos com a milícia local. Toda aquela imagem de homem de família era fachada. Davi juntou tudo: documentos, áudios, imagens. E, com a ajuda do advogado e da ONG que o apoiava, montou um dossiê mais sólido do que qualquer processo anterior. Mas ele não parou por aí. Gravou um vídeo. Contou sua história, com detalhes, sem citar nomes. O vídeo viralizou. Em menos de uma semana, o vídeo tinha mais de 2 milhões de visualizações. Pessoas revoltadas comentavam, exigiam justiça. A opinião pública virou pressão. A imprensa bateu na porta de Rodrigo. O Ministério Público reabriu investigações. Em poucos dias, Rodrigo foi intimado a depor. Tentou negar tudo, mas as provas eram claras demais. Câmeras mostravam ele pagando a testemunha. Áudios captaram conversas comprometedoras. A casa caiu. A esposa o deixou. Os filhos se afastaram e os sócios romperam com ele. Rodrigo foi preso preventivamente e, pela primeira vez, sentiu o gosto do que Davi viveu por 10 longos anos. Davi não comemorou, apenas respirou. A justiça, enfim, estava sendo feita. Com a repercussão do caso, Davi foi convidado para contar sua história em programas de TV, podcasts, documentários. Falou com serenidade, mas sem esconder a dor. Fundou um projeto social para ajudar ex-presidiários inocentes. Ganhou respeito, apoio e aos poucos reconquistou seu lugar na sociedade. O filho, ao ver o impacto que a história do pai causava, procurou Davi. O reencontro foi silencioso. Um abraço bastou para quebrar anos de distância. Davi não queria fama. Queria apenas provar que, mesmo quando tudo parece perdido, ainda é possível reescrever o próprio destino. E ele escreveu. Com lágrimas, dor, mas também coragem. Rodrigo foi condenado a 12 anos de prisão por forjar provas, falso testemunho e corrupção ativa. Ironia do destino. Foi parar na mesma cadeia onde Davi ficou. Lá, enfrentou tudo o que causou. E Davi seguiu em frente. Continuou ajudando pessoas, recebendo cartas de detentos, participando de debates sobre o sistema penal.
Sua história virou símbolo, prova viva de que o sistema pode falhar, mas a verdade, mesmo sufocada, sempre encontra um jeito de emergir. Davi voltou a viver, sem esquecer, mas sem se deixar aprisionar pelo passado. Essa história mostra que a dor pode nos destruir ou nos transformar. Davi foi preso injustamente, perdeu tudo, mas não perdeu a fé em si mesmo. E quando saiu, fez justiça com as próprias mãos, não com violência, mas com inteligência, coragem e persistência. Se essa história te tocou, comenta aqui o que mais te marcou. Se inscreve no canal, deixa o like e compartilha com alguém que precisa ouvir isso. Porque no O Inesperado Acontece, cada história é uma prova de que, até nas maiores tragédias, pode nascer uma virada surpreendente.